do Senhor esteja em vossos corações. Hoje vamos pregar sobre a deficiência do ser humano, deficiência física. Por que nascemos deficientes? Por que Deus permite que nasçamos deficientes? Vamos abordar, fiéis à palavra, essa pregação. Divino Deus, na sua misericórdia infinita, desça sobre nós, que o Espírito Santo lave nossa alma, o nosso psíquico, e repreenda todo o mal, expulse os principados e potestades, os espíritos maus para longe, que não faça comichão, para impedir que os fiéis da palavra ouçam a sua palavra que queres transmitir aos seus filhos nesse momento, em nome de Jesus. Então, a pedido da serva Duziane, a serva pediu que eu pregasse sobre a deficiência e, atendendo ao seu pedido, levo essa palavra ditada por Deus a todos os fiéis da palavra. Por que nascem pessoas deficientes? Já se perguntaram, fiéis à palavra, o porquê que nascemos deficientes? João capítulo 9, verso 1 e 5, enquanto Jesus viu um homem cego de nascença, seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Por que, meu Deus? Porque a partir do momento em que se confirma uma gravidez desejada, o casal vive momentos contagiantes de felicidade, derrama sorrisos por onde passam, sonhos do futuro daquele ser, escolhe o nome da criança que vai nascer, será menino, será menina. A mãe cumpre disciplinadamente as consultas e o acompanhamento médico, com amor, felicidade, alegria, enquanto o pai se diverte com o crescimento na barriga da mãe, fazendo carinho, auscultando a barriga da mãe, batimentos do bebê, juntos deliram o crescimento do fruto do amor que está se fazendo dentro da barriga. O pai ausculta se formando dentro da barriga. O pai ausculta a barriga, os chutes que o bebê dá, a barriguinha da mãe já crescidinha. Quando ouvem pela primeira vez o coração do neném bater, com toda a força da vida, papai e mamãe não conseguem se conter as lágrimas de emoção daquela vida que está se formando. O mundo começa a girar em torno daquela criança que vai nascer. Quantos projetos os pais fazem para aquela criança? Decoração do quarto, comprando enxoval, chá de bebê, chá de fralda, bebê conforto, cadeirinha para o carro, transportar o bebê, carrinho de passeio, muitas mais coisas que, quando é rico e pode, são compradas. Mas a vida nunca será a mesma. Passada a euforia da felicidade, o medo começa a roubar espaço dessa alegria, começa a se misturar o medo e a alegria. Pergunta, tipo, será que está tudo bem com o bebê? Ele foi bem formado? Vem as dúvidas. É sadio? Nascerá bem perfeitinho? Perguntas desse tipo
costuma rondar a cabeça e o coração dos pais. Quando tudo vai bem, o bebê nasce perfeito, sadio, é uma maravilha. Agora o mundo desaba por completo quando ainda na gravidez ou logo após o parto detecta-se alguma síndrome, deficiência ou doença no bebê. A criança sonhada, perfeita, a criança idealizada dá lugar a uma criança não desejada. Isso porque raros são os casos, se é que tem, os pais que desejam ou sonham ter uma criança com deficiência. E no meio desse sequestro emocional, a mãe tem alta da maternidade e vai para casa com outro bebê, sem qualquer estrutura psicológica ou emocional para ser mãe daquela criança. Sonhar é bom, ser, eis a questão. A ciência e a educação especializada, a educação especial, a escola de pais especiais, e aprender a ser pais felizes com o filho com deficiência. Testemunhamos que os pais de bebês com deficiência geralmente percorrem um longo período de sofrimento, passando por várias etapas, muitas vezes sozinho. São esses pais que chegam à luta diária, vão às escolas de pais especiais, tem pais revoltados, amargurados, sem vida própria, que esqueceram de viver, pois tudo passou a centrar-se no cuidado do novo ser que nasceu. A esses pais, eu gostaria de dizer que ter uma criança com deficiência não é o prenúncio de uma vida futura infeliz, não. A deficiência não é uma fatalidade, é antes um aprender a amar de forma diferente, mais intensa, mais verdadeira e única. E lembre-se, pais, quanto mais depressa superarem o ciclo do sofrimento, da dúvida, da aflição, mais depressa vão apreciar os encantos que só essa criança é capaz de te oferecer. Graças a Deus, nem sempre os pais de criança deficientes ou especiais vivem revoltados e amargurados. Chega até outros pais especiais que têm filhos, até 3, com necessidades especiais. Mas é uma família feliz, porque sabe superar toda essa deficiência. Aceitar um filho com deficiência não é fácil, não. Muitos pais nem menos consideram essa possibilidade, nem pensam. Por exemplo, na Islândia, um país escandinavo de 330 mil habitantes, aborta 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. Essa tendência já pode ser verificada em outros países da Europa, dos Estados Unidos, na Dinamarca, o aborto, vítima, 98% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. No Reino Unido, a porcentagem chega a 90%. Na França, são 77%. Nos Estados Unidos, 67%. Os índios não aceitam filhos deficientes. A família tem que pegar informações. Na Islândia, a lei permite que o bebê seja abortado, mesmo depois de 16 semanas de gestação. Olhem bem, fiéis à palavra, em caso de deformidade do feto, o que, segundo a compreensão da lei islandesa, inclui a síndrome de Down, mesmo diante do fato de que a condição permite aos seus portadores que vivam normalmente, com uma expectativa de vida média de 60 anos. Na grande maioria das vezes,
Ainda mais estranhas são a justificativa e a forma desse procedimento na Islândia, que é um país, né? As mães que optam pelo aborto tratam o fato como uma estranha anormalidade. Ou melhor, normalidade. Chamam o bebê de meu filho e depois procede o aborto. Fazem vistas. Fazem uma visita ao corpo do bebê, lhe dizem adeus e chamam pastores para uma pequena cerimônia religiosa. É comum fazer cartõezinho com o nome do bebê, uma oração e a impressão dos seus pezinhos. Não vemos o aborto como assassinato, explicou uma islandesa, funcionária do hospital universitário de Landsdisbatil, que aconselha a gestante. Olha o que ela diz. Nós damos fim a uma possível vida que poderia ter tido com uma complicação enorme. Prevenimos o sofrimento para essa criança e para a família. Olha aonde chega o ser humano, fiéis à palavra. Ditam já o julgamento da criança. Pois é, para evitar uma vida de complicação enorme e para prevenir sofrimento da criança que nasceria da família que iria criar, é preferível para centenas e até milhares de pessoas dar fim a uma possível vida. Somos bandidos organizados dentro da lei, aqueles que abortam. Não somos, são. Não estamos aqui para julgar ninguém, fiéis à palavra. Reconhecemos a dor e o desespero dos pais ao receber a notícia que terão ou tiveram um filho ou filha, algumas vezes até mais de um ao mesmo tempo, com alguma deficiência, síndrome rara ou doença congênita de qualquer natureza. Simpatizamos sim a dor, sim. O medo, as dúvidas, os questionamentos desses pais ou da pessoa deficiente. Apenas que dar fim a uma vida, viver com a negação e não aceitando o bebê, não colocará jamais o fim a um sofrimento dessa magnitude. Atitudes desesperadas, almas amarguradas e coração em luta contra a realidade roubarão das pessoas a possibilidade de desfrutarem a obra de Deus em sua vida, da vida plena que Deus prometeu para cada um que segue pela fé de Jesus Cristo. Portanto, que fique claro, fiéis à palavra, a mensagem de hoje e dos próximos dias em João capítulo 9, não são de teor condenatório, julgador, em tão pouco embaladas com sensibilidade. Nossa geração é que o Senhor Deus traga, sim, a resposta bíblica libertadora e abençoada a essas perguntas desse tipo. Por que nascem pessoas deficientes? Por que o filho nasceu assim? Por que eu nasci assado? Por que, meu Deus? Por quê? Veremos que a Bíblia não se esquiva de dar respostas. Deus tem sim uma palavra para o coração sofredor de pais e filhos e pessoas com esse tipo de sofrimento. A sensibilidade de Jesus Cristo. Nessa pregação, vamos afirmar que uma das razões pelas quais nós cremos na Bíblia e amamos a Bíblia é porque ela lida com questões tão difíceis. A Bíblia não vale coisas dolorosas para debaixo do tapete, nem tampouco as questões complexas, confusas, provocantes, chocantes ou controvérsias da existência. Jesus, aliás, muitas vezes agia de forma a criar controvérsia com os fariseus. Como aqui nesse texto, nessa pregação, por exemplo, realizando a cura no sábado. E não no outro dia da semana, que fosse permitido pelos fariseus, os donos da lei.
Por quê? Para que a verdade sobre si mesmo e sobre o sábado, e não no outro dia da semana, que fosse permitido pelos fariseus. Porque para a verdade de si mesmo e sobre a incredulidade de seus fiéis viesse à tona, assim que ele pudesse adverti-los e curar a dureza do coração deles pela manifestação da glória de Deus. João capítulo 9, por exemplo, trata de uma das coisas mais difíceis da vida, o sofrimento de pais e filhos deficientes. E o sofrimento desse filho e a função da sua deficiência. Primeiro, os pais tiveram que carregar a dor de ver nascer um filho cego. Dor esta que está acentuada até a última potência pela forma como aquela cultura lidava com a pessoa deficiente. Ouça as palavras dos discípulos indagando a Jesus. João capítulo 9, verso 1 e 2. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados do pai, de seus pais? Para aquele povo, alguém nascia assim por quê? Ou porque seus pais haviam cometido algum pecado horroroso, específico, ou porque o bebê de alguma forma havia cometido algum pecado ainda no ventre da mãe? Tem lógica. Conforme atesta João Calvino em seu comentário, porque 3, aquele bebê havia pecado noutra vida, e agora tendo a alma, isso não existe. Completado o ciclo da vida, noutra vida, isso fala aqueles que acreditam, espiritismo, abominado pelo Pai, reencarnação, etc. É a abominação do Pai. Triste, mas muita gente ainda pensa assim, que veio de outras vidas, estão pagando nessa. Não, não é aceito pela lei divina. Há, inclusive, crentes que se dizem evangélico e creem que o sofrimento da vida de alguém é sempre causado por algum pecado específico dos pais ou do próprio indivíduo. Não! Chamo isso de legalidade que foi aberta para esse tipo de maldição. E acometesse a pessoa, tadinho do bebê, não tem pecado, não tem mal nenhum, não pecou. Outros recorrem ao karma como explicação, geralmente, os espíritas, como abordei. O pecado de vidas passadas era tão grande que preciso foi que novas vidas sejam vividas e que se expurgue e purifique todo o pecado. Não! Esse tipo de explicação para esse problema do sofrimento de alguém com alguma deficiência não alivia a dor. Muito pelo contrário, aumenta. Por quê? Porque encara o sofrimento como sendo sempre algum tipo de maldição divina específica, relacionado a algum pecado ou pecados específicos, e que, portanto, precisa ser quebrada, e assim, e somente assim, ter a dor aliviada e a vida de volta. Mas Jesus, como veremos, não vê assim a razão para esse tipo de sofrimento. Jesus. Segundo, além dos pais, o filho teve que suportar o sofrimento. Tanto toda deficiência em si, tendo toda a deficiência em si, no corpo, do coração, como também as consequências sociais da sua deficiência. Ele cresceu sob o estigma da maldição. Seus pais pecaram ou ele pecou. Ademais, a gente, como ele não tinha qualquer lugar na sociedade, portanto, seus pais, de humildes condições financeiras, não dando conta de sustentá-lo, nem ele tendo condições de arrumar algum trabalho digno. O cego de nascença teve que crescer e aprender a se virar como um mendigo, um pedinte na rua.
em Jerusalém após ser curado por Jesus, Jó capítulo 9, verso 8, seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é esse homem que costuma ficar sentado pedindo esmolas? A sensibilidade de Jesus nessa pregação é impressionante. Os discípulos veem Jesus vendo o cego de nascença. E a forma como Jesus vê aquele moço que chamou a atenção dos discípulos, incomodando-os a ponto de João nos relatar, Jó capítulo 9, verso 1. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. A forma como Jesus olhou para aquele homem foi tão impressionante que os apóstolos não se contiveram e lhe perguntaram, Jó capítulo 9, verso 2. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados, dos pecados dos seus pais? A resposta de Jesus foi libertadora. Jó capítulo 9, verso 3. Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra, isso acontece para que o poder de Deus se manifeste nele. A sensibilidade de Jesus provocou em seus discípulos, incomodando-o a ponto de levá-los a falar de uma forma que pensava os eximiria de qualquer responsabilidade com relação à dor ou condição daquele homem cego de nascença. Realmente, Rabi, muito triste, o estado dele não é o mesmo, mas quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele, em outras palavras, fiéis à palavra. A situação dele é triste, muito triste mesmo, mas o problema dele e dos pais dele não é o mesmo? Não é mesmo, Rabi? Jesus respondeu, não, estão completamente equivocados, não é na causa desse sofrimento que vocês devem se concentrar, mas no propósito dele. O propósito do sofrimento, de qualquer sofrimento, é a manifestação do poder de Deus na vida do sofredor. E nós temos parte nisso. Precisamos, enquanto há tempo se vir, de canal para a manifestação da glória de Deus. A obra de Deus na vida das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Ouça o texto de Jó capítulo 9, verso 1 e 5. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. É impressionante como a face da dor e do sofrimento do outro, nós estamos sempre prontos a buscar causas, blindando-nos do sofrimento do outro, ou nos eximindo de servir, em vez de ver o propósito de Deus para a manifestação da glória de Deus na vida de quem está sofrendo. E através de nós que somos chamados para cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que enviou o Senhor Jesus. Portanto, antes de prosseguirmos com a palavra do Senhor, para quem sofre com qualquer tipo de deficiência física ou mental, síndrome severa, ou doença crônica ou degenerativa, precisamos aprender com Jesus e lidar com o sofrimento do outro. Como? Veja o que é uma pessoa deficiente, olha para ela e veja a pessoa e o sofrimento da pessoa. Depois vá ao encontro dela e ajude. Foi assim que Jesus fez. Jesus viu e foi ao encontro daquele cego de nascença. Devemos ter o mesmo sentimento e a mesma atitude de Jesus Cristo, nós que o conhecemos como Senhor e Salvador. Não corte volta de pessoas deficientes. Não saia do caminho para não ter que topá-la de frente, olhar a elas, sujas, deficientes, tristes. Não seja o tipo do crente que Jesus condenou na parábola do bom samaritano,
Ver a pessoa sofredora envolve fazer o que fez o bom samaritano. Ouça Lucas capítulo 10, verso 29 e 37. O homem especialista da lei de Moisés, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para outro lado da estrada. O levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio o samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu suas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Olha só, fiéis à palavra. Qual desses três você daria que foi o próximo homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Espera-se do cristão, fiéis à palavra, que seja como Jesus, que ele veja o sofrimento do próximo, em vez de se perder nas causas do problema, estigmatizando, lançando culpa ou medo, colocando o fardo ainda mais pesado sobre o peso do sofrimento do outro, dizendo as coisas tipo: você abriu legalidade, sua vida, ou esse é o seu karma, aprenda a conviver com isso, cada um tem seus problemas, não é assim, não haja ser assado. Use a oportunidade para manifestar a obra de Deus. Seja sensível, compassivo, misericordioso e vá ao encontro do outro para ajudá-lo a experimentar a obra de Deus na vida dele. Jó capítulo 9, verso 3 e 4. Mistério da misericórdia. Como nós podemos servir de auxílio para quem está sofrendo, aos pais que geralmente acabam sofrendo mais do que o próprio filho. Em seu sofrimento, as pessoas com deficiência, fiéis à palavra, síndrome ou doença crônica, como nós podemos ser canais de bênção para a obra de Deus, que se manifeste na vida dessas pessoas que cruzam o nosso caminho. Como exercer o ministério de misericórdia junto aos que estão mais sofrendo. Enfim, vocês me permitam ler para vocês a declaração da visão do ministério de uma certa igreja, na esperança que lance a luz sobre a forma como nós podemos ministrar individualmente na vida das pessoas sem visão. Por que não? Sonhando em um dia termos algo parecido acontecendo entre nós. A nossa visão demonstra a supremacia de Deus na deficiência e no sofrimento das pessoas. Queremos que a nossa vida reflita uma alegria inabalável no Senhor, que nos permita abraçar uma vida de sofrimento por causa de alguma deficiência para o seu propósito e glória. Deus pode, Ele usa a deficiência física para trazer a glória em seu nome. Talvez o exemplo mais conhecido disso seja o homem cego de nascença, a quem Jesus curou. Cristo disse que o homem não era cego por causa do pecado, mas para que a obra poderosa de Deus fosse exibida nele, através dele. João capítulo 9, verso 1 e 3. Quero anunciar aqui em alta voz que a vida com alguma deficiência e com Jesus é infinitivamente melhor do que um corpo saudável sem Jesus. Nós afirmamos, Paulo,
que as aflições pequenas e momentâneas, mas agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias, que durará para sempre, segundo Coríntios capítulo 4, verso 17. Queremos que isso seja verdade como indivíduo e como a igreja, como um corpo. A vida com deficiência é difícil. Como pai de criança em condições incapacitantes raras, podemos atestar as lutas que os pais, em particular, enfrentam quando os filhos ou as filhas têm alguma deficiência. A deficiência é cara, tem ter recursos financeiramente, emocionalmente, e o relacionamento também. Não parecem nada pequenas nem momentâneas. O mito masculino, a autodeterminação do controle e da independência se explodem em face da necessidade de recorrer em profissionais, médicos, assistentes sociais, educadores em questões que nunca sonham em enfrentar, ou nunca sonhamos enfrentar. A isso dizemos obrigado, meu Deus, por não nos permitir que vivamos a mentira e de que há algo bom que vale a pena ser vivido a parte do Senhor. Obrigado por nos mostrar o quanto precisamos do Senhor. As lutas que as mães enfrentam talvez sejam ainda mais profundas. A essa visão, a igreja ainda acrescenta a declaração de missão e objetivo, que afirmam: a nossa missão é apoiar fiéis à palavra, encorajar a inclusão de pessoas com deficiência, a necessidade especial da vida, no trabalho, a igreja, o ministério, enquanto cultivamos relacionamento de apoio e amor, a construção da fé e a exaltação da glória de Cristo. O nosso objetivo é alcançar as pessoas individualmente, esforçando-nos para trabalhar com cada uma delas, a sua família, os seus cuidadores, a fim de encontrar o melhor ajuste, tanto para crescerem na fé, quanto para exercerem seus dons espirituais. Que o Senhor nos ajude a exercer o ministério de misericórdia junto às pessoas com deficiência, síndrome ou doenças crônicas. A luz brilha na escuridão, irmãos. Agora os pais com filho ou filha com alguma deficiência, as pessoas com alguma deficiência, há muito que podemos extrair e aprender de Jesus. No Santo Evangelho de João, capítulo 9, continuaremos a nossa jornada através dessa pregação, Deus permitindo na próxima pregação eu poder transmitir melhor as palavras a vocês. A limitação do tempo e a densidade desse assunto impõe condições, explicações que demandam tempo por hora, que fica a certeza de que Deus não nos deixou na escuridão, na dúvida, na angústia, no medo de uma vida sem respostas para as dores e os dilemas da alma, principalmente se tratando de deficiência física ou mental, síndrome rara ou doença crônica. Jesus disse, na resposta à indagação de seus discípulos, João capítulo 9, verso 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, em Cristo, Jesus disse na resposta à indagação, nós não somos deixados no escuro sob o significado das trevas, do sofrimento, disse Jesus. A luz de Deus veio ao mundo e está brilhando na deficiência em todo lugar. Deus não nos deixou sozinhos para nos desesperarmos no escuro com qualquer significado ou por criarmos nosso próprio significado. Portanto, peça a Deus que abra seus olhos e faça você andar com Jesus, na luz de Jesus que irradia através dessa pregação, no qual nos aprofundamos na próxima vez, melhor, com tempo melhor. Porque nascem pessoas deficientes? Para que se manifeste a obra de Deus, como já falei lá atrás, que a obra de Deus,
A obra da cura, a obra da salvação, a obra da santificação ou transformação. Qual a obra de Deus? Mais sobre isso. Devemos que aprofundar na palavra. Infelizmente o tempo não nos permite de prosseguir, esmiuçar mais a matéria. Por ora, basta que você e eu descansamos nos braços do Deus soberano, bondoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, e que disse que há sim um propósito em todas as coisas. Mas para encorajá-los, vou dar 3 declarações que seria melhor explorá-las, as mensagens a seguir, as pregações e orações que consolem você. Primeiro, Deus tem um propósito sábio, bom, amoroso, que exalta a Jesus em tudo, de bom ou de ruim, que acontece com você. Segundo, Jesus é o único caminho para a experiência completa, final e alegre desse propósito, a vida plena de alegria na presença de Deus. Terceiro, Jesus viu, curou, procurou, acolheu esse cego rejeitado pelos homens, esse Zé Ninguém, mendigo, e Jesus está procurando você agora, para fazer de você um corajoso adorador de Jesus, pois a vida melhor não há fora de Jesus. Seja Deus que queira se manifestar a obra de Jesus em sua vida, fiel à palavra. Será no primeiro vídeo, vou passar o segundo vídeo dando sequência. Amém?